Oi, pessoal! Mais uma semana que termina e, como sempre, gostaria de agradecer a vocês pela semana que nós tivemos, pelos aprendizados que nós compartilhamos, né? Eu fico sempre muito orgulhosa de vocês, desse ano diferente que a gente passou, né? Mas vocês sempre nos surpreendem e continuem firmes, tá? Porque a gente ainda tem conteúdo para aprender, não é um ano desperdiçado, tá bom? Continuem firmes aí. Então, vamos dar continuidade no nosso assunto de português. Abram o livrinho de vocês lá na página 16 para a gente continuar o conteúdo. Na página 16 tem assim: Papa Capim, personagem de Maurício de Souza, estava brincando na floresta. Veja o que aconteceu. Então, observem aí, gente, as imagens da página 16. Olha ele brincando na floresta. Tá vendo? E olha, observa que as pegadas estão para um lado e ele tá indo para o outro lado, ó. E aí apareceu um caçador, ficou olhando. E esse indiozinho tá indo pro lado errado, hein? Aí ele fez assim, ó. Lá na página 17, aparece ele fazendo assim, ó. Doidinho, seguindo o lado errado, né? Olha o que ele fala. Oi, indiozinho, você está errado. Se está brincando de pega-pega com algum amigo seu, ele deve ter ido para lá. As pegadas vão para aquela direção. Aí o indiozinho foi e respondeu: acontece que eu estou brincando com curupira. Lembra que nós vimos que o curupira tem a pegada de trás para frente para confundir os caçadores? E aí o indiozinho, bem esperto, também já vive na mata junto com o curupira, percebeu que ele tinha que seguir as pegadas do lado contrário, né? Bom, vamos lá para a página 18 agora para responder as perguntinhas, ó. Quem são os personagens dessa história? Vocês vão escrever o nome dos personagens. Aparecem 3 personagens, tá? O que você não souber o nome, pode colocar. Um caçador ou um guarda florestal. Ele pode ser qualquer um desses personagens, ok? Número 2. Do que Papa Capim estava brincando? Escrevam aí. Número 3. Com quem ele estava brincando? Escreva o nome e represente por meio de desenho. Então, vocês vão escrever o nome de com quem ele estava brincando e fazer um desenho dele, tá? Número 4. No 6º quadrinho, o guarda florestal falou: Ô, índiozinho, você tá errado. Por que ele disse isso? Por que ele achou que o índiozinho estava fazendo errado? Escrevam aí na número 4. Página 19. Vamos lá, olha o que está escrito. Número 5. Leia. E aí vai ter o guarda ou o caçador falando, né? Se está brincando de pega-pega com algum amigo seu, ele deve ter ido para lá. As pegadas vão para aquela direção. Nesse quadrinho, a intenção do guarda florestal... Aí, ó, gente, é um guarda florestal, tá? A intenção do guarda florestal qual era? Era ajudar o Papa Capim ou era dar uma bronca em Papa Capim? Qual era a intenção dele? Vocês vão marcar com X o quadrinho que mostra a intenção do guarda, tá bom? 6. Papa Capim estava certo ou errado em seguir as pegadas ao contrário. Por quê? Vocês acham que o Papa Capim estava certo em seguir ao contrário ou errado? Considerando com quem ele estava brincando, né? Vamos lembrar aí com quem ele estava brincando. 7. O personagem principal da história é o Papa Capim. Que título você daria a essa história? Aí aparece, né, só o nome do personagem principal, Papa Capim. Mas se vocês fossem dar um título para essa história, qual título vocês dariam? Vocês vão escrever ali no final. Galerinha, o conteúdo de português a gente vai acabar por aqui hoje e vamos ter um outro conteúdo. Vou trazer uma curiosidade sobre o dia de hoje, dia 25 de setembro, e vamos iniciar a nossa aula, tá bom? Vamos lá! Gente, no dia 25 de setembro é comemorado o Dia do Trânsito. Isso aí, é comemorado no dia 25 de setembro. E por que a gente comemora nessa data? Bom, a tia pesquisou aqui algumas curiosidades e vou ler para vocês, tá? O Dia Nacional do Trânsito foi instituído para ocorrer em 25 de setembro de todo ano. Essa data faz referência à regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro, conhecido como CTB. Então, vou colocar aqui do lado, ó.
Código de Trânsito Brasileiro, que é conhecido como CTB. E essa regulamentação, ou seja, quando se fez essas leis, né, de trânsito, que ela foi regulamentada, foi no dia 23 de setembro de 1997, pelo então presidente da República da época, que era o Fernando Henrique Cardoso. Sendo promulgada, ou seja, ela foi trazida, né, as leis, e aprovada 2 dias depois. Mas nós comemoramos o Dia do Trânsito no dia em que houve essa regulamentação. Então, por que dia 25 de setembro ser o Dia do Trânsito, né? É por conta, então, dessas leis aí, da regulamentação dessas leis. E para que esse dia foi criado, né? Bom, já existiam leis de trânsitos antes dessa regulamentação de 1997, tá? Já existiam, mas algumas estavam ultrapassadas e não atendia às necessidades do trânsito atual do nosso Brasil. Então, eles perceberam a necessidade de fazer campanhas e de regulamentar novas leis. Com isso, junto com essa regulamentação, junto com essa campanha de novas leis, eles perceberam que surgia a necessidade de um dia específico para ajudar a lembrar as pessoas da importância de se obedecer às leis de trânsito e de seguir as leis de trânsito. E aí eles tiveram a ideia de criar, então, o Dia do Trânsito. E esse Dia Nacional do Trânsito, ele na verdade é comemorado junto com a Semana Nacional do Trânsito, tá? É uma semana onde a gente trabalha a conscientização de respeitar as leis, né? De respeitar a sinalização. E se a gente estivesse no nosso calendário normal na escola, a gente estaria trabalhando toda essa semana. Mas ainda assim, apesar do nosso calendário corrido, é uma data importante que não podemos deixar passar, tá? A consciência no trânsito, ela é muito importante. Seguir e obedecer às leis é algo muito importante também. E agora eu vou ler para vocês alguns temas que costumam ser trabalhados durante a Semana do Trânsito, tá? Alguns fatores que a gente costuma mencionar, costuma trabalhar nessa semana, que são coisas muito importantes. O uso do celular enquanto dirige, tá? Gente, nós não podemos usar o celular enquanto a gente dirige. Às vezes a gente acaba fazendo isso, né, rapidinho, mas é incorreto, porque tira a atenção do motorista. Excesso de velocidade, dirigir em uma velocidade muito alta, em uma pista que não pode. Às vezes a pista é 80, tem gente passando a 100, 120. Aquela pista, né, ela tem a velocidade porque eles estudaram os riscos que aquela pista tem. Então, deve ser respeitado. É muito importante que seja respeitado. O não uso de indicadores de segurança nos veículos. Por exemplo, seta, faróis. Tudo isso é para ajudar na segurança das pessoas. O uso da seta, o uso dos faróis corretamente, o uso do pisca-alerta. É uma coisa que os motoristas costumam esquecer. Então, isso é muito importante. E a desatenção da manutenção do veículo. Às vezes a gente se preocupa muito em andar com o carro, mas não se preocupa em cuidar. E aí ele acaba quebrando no meio da pista, o que pode ocasionar diversos acidentes. Então, só para vocês terem ideia de quais assuntos a gente costuma tratar na Semana do Trânsito, tá bom? Além dessas informações novas, né, que a tia trouxe hoje sobre o Dia Nacional do Trânsito, sobre o porquê de ter sido criada essa data, tem informações que nós já vimos bastante, mas que também são muito importantes. Como, por exemplo, as placas de trânsito, né? Existem placas que estão ali para sinalizar diversas coisas. Tem a placa de pare, né? Tem a placa indicando a velocidade. Tem as placas mostrando pedestre, mostrando se tem escola perto, não é isso? Existe também a faixa de pedestre. E uma coisa que a gente sabe que a gente deve respeitar muito também, que é o semáforo, né? Que é a sinalização. Onde o vermelho significa pare, o amarelo, atenção, porque já vai mudar, né, para o vermelho, e o verde significa siga. Mas os carros precisam estar atentos para seguir esse semáforo. Muitos acidentes acontecem porque algumas pessoas não seguem, né? A tia dirige, né, aqui em Rio das Ostras, e uma coisa que eu tenho visto muito é por conta de todo mundo estar em casa, tem tido muita entrega, né? Entrega de comida, entrega de lanche. E alguns motoboys, como eles têm tempo para entregar, eles acabam não seguindo
o sinal, o semáforo. E já aconteceu várias vezes de um quase bater em mim, ou eles às vezes não respeitarem o sinal, e é muito perigoso. Moto é algo que a gente tem que ter muito cuidado. A tia também pilota moto e é muito perigoso, tem que ser sempre devagar, sempre com calma, né? Porque qualquer coisinha, ó, a tia já derrapou na areia e já quebrou a perna. Imagina um acidente forte, né? Um acidente pesado. Então, gente, se vocês conhecem algum motoboy, fala, ó, cuidado, hein? A tia me ensinou sobre os perigos do trânsito, né? E com o papai e a mãe no carro também, sempre fiquem atentos, né? Fala, pai, ó, o sinal tá vermelho, não passa não, hein? Tá bom? Gente, depois do conteúdo que nós estudamos aqui sobre o trânsito, para finalizar, vamos ver lá na página 18 de Geografia. Olha o que vai estar falando aí, página 18 de Geografia. A gente vai pular uns conteúdos para poder chegar no trânsito e depois a gente volta, não tem problema, tá? Então vamos lá. O trânsito. As cidades se modificam, crescem e ficam bonitas para se morar. Isso atrai outros habitantes e aumenta a circulação de pessoas e de mercadorias. Para que tudo não se transforme em uma grande desordem, é preciso estabelecer algumas normas, essas leis de trânsito que a gente estudou, tá? Então, os seres humanos criaram vários códigos para organizar esse ir e vir. Assim surgiu o trânsito. A palavra trânsito normalmente é utilizada para descrever o movimento de pessoas e veículos de um lugar para o outro. Página 19. Certamente você é capaz de reconhecer alguns sinais que orientam as pessoas que estão no trânsito. Seu professor vai ajudar. Contorne as palavras que dizem respeito a essa sinalização. Bom, a tia vai falar para vocês quais são as palavras e vocês vão procurar aí no caça-palavras, tá? Então, olha só. Nós temos proibido ultrapassar, tudo junto. Proibido ultrapassar. Nós temos pare. Sinal vermelho, também tudo junto. Faixa de segurança, também tudo junto. Sinal amarelo e proibido estacionar. Nós temos tudo isso aí nesse caça-palavras. Encontrem aí, boa sorte, tá? Se precisar dar pausa e volta para lembrar o que a tia falou. Em seguida, vamos para o número 2. As placas de sinalização de trânsito orientam tanto os pedestres quanto os motoristas. Observe algumas e escreva no caderno o que significa. Não precisa escrever no caderno, tá? Pode ir embaixo da placa aí e escrever aí embaixo mesmo no livro, que fica melhor para vocês lembrarem depois. Então, pede ajuda do papai e da mamãe para ver o que significam essas coisinhas, essas plaquinhas que a tia colocou e escreve aí, tá bom? Página 20, olha o que tá falando lá. Desenhe no espaço abaixo as placas de sinalização que você observa nas ruas por onde circula. Lembre-se de escrever o que elas significam. Tem alguma placa que você lembra de sempre ver? Desenha lá e do lado escreve o que ela significa, tá? Número 4. Agora responda. E eu quero ver, hein? Que cuidados você toma quando atravessa a rua? Tem uma musiquinha da Xuxa que era assim, ó. Tem que parar, olhar o sinal, olhar para um lado e para o outro. Tem que esperar, fechar o sinal para atravessar. Aí já tem dicas do que a gente tem que fazer para atravessar a rua, né? Então dá uma escutadinha nessa música que já teve várias dicas aí. E letrinha B. Converse com os colegas e com o professor sobre as atitudes erradas que algumas pessoas costumam tomar ao atravessar a rua. Registre o resultado da conversa que tiveram. Bom, vamos ver aqui, vamos pensar algumas coisas erradas que as pessoas fazem, né? Não olhar para os lados, né, gente? Quando vai atravessar, às vezes a pessoa não olha, sai atravessando. Atravessar fora da faixa de segurança ou da faixa de pedestre, como a gente costuma falar. Atravessar com sinal verde. Às vezes o sinal ainda tá verde e a gente quer correr para atravessar. A tia também já cometeu e comete alguns erros, né? Mas isso é errado, a gente não deve fazer, tá bom? Bom, finalizando essa atividade, por hoje é isso de deverzinho, tá bom, gente? Beijos, tchauzinho, bom final de semana pra vocês.